Saudações a todos. Uma excelente noite de quarta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma palestra ao vivo, aqui do Centro Espírita Fraternidade de Lavras, Minas Gerais. Mais uma live que, graças a Deus, aqui estamos conseguindo realizar para todos vocês, para estarmos em uníssono, vibrando não apenas aos nossos lares, mas para o nosso planeta Terra. E como sempre, toda quarta, aqui, presencial ou não, é dia de festa, é dia de comemoração, é de alegria, é uma festa, sendo virtual ou não. Deixando aqui mais uma vez esse abraço fraternal. Hoje tem uma notícia boa, né? Já estamos divulgando e já vendendo sobre a galinhada. Nós vamos fazer uma galinhada beneficente. Será dia 15 de agosto. 15 de agosto, num sábado. A pessoa irá comprar uma marmitex da galinhada. É R$10 o valor. A cada marmitex, R$10. E no dia 15, a pessoa poderá passar aqui na porta da Casa Espírita de 11 horas até as 14 horas para poder buscar a marmitex. E aonde que compra o ingresso? Seria o ingresso assim, desse tipo. É vendido aqui na casa já, das 10h30 da manhã ao 12h40, que é o horário que está servindo o almoço aqui na cantina Irmão Iago, que é servido aqui o almoço, é entregue uma marmitex gratuita aos pessoal que vem aqui almoçar. Então, nesse horário de 10h30 a 12h40, a pessoa poderá buscar aqui, ou poderá também pegar com nós, que somos da casa. Qualquer pessoa da casa que tenha esses ingressos poderá pegar também com ele pessoalmente, tá bom? Então, essa galinhada beneficente, divulgue aí, nós estaremos já colocando isso tanto aí, aliás, já está na página do Facebook, no grupo do Zap da casa, e estaremos também divulgando no Zap particular de cada um em breve, para 15 de agosto. Então esse é um convite, mais um convite gostoso para essa casa aqui. Hoje, falando em presente, hoje tem a presença do Luciano Campos, que veio trazer um tema de um livro lindo chamado Vinha de Luz, numa passagem de Paulo, que é: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Está em Paulo, Cartas de Paulo a Coríntios 5:7. Antes de passar a palavra a ele, e já agradecendo mais uma vez o auxílio de todos que estão aqui ajudando, ou diretamente ou indiretamente esta casa, para ela poder estar mantendo as suas atividades, nós vamos ter uma música e a oração inicial para passar a palavra ao Luciano. Mestre Jesus, no alto do monte ensinou, sua voz como um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz.
Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilhe a vossa luz, a luz do mundo. que brilha a Vossa luz, a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz, pois somos luz, filhos da luz maior, Deus, as centelhas divinas, nós, espíritos imortais, luz, que brilha então a cada lar presente, a cada espírito assistindo-nos virtualmente e aos espíritos desencarnados aqui presentes nesta casa multiplicada por 10 em sua dimensão espiritual, que brilha a luz, que o tema das cartas de Paulo a Coríntios, trazida gentilmente pelo Luciano, possa lhe dar esta força a cada um presente aqui conosco, pois Jesus é conosco, sempre e sempre. E essas bênçãos, repercutindo a cada lar representado, se multiplique ao nosso Brasil, e do Brasil como coração deste mundo, como a grande pátria do grande Evangelho, ecoa-se por todo o orbe terrestre, mais uma vez, em mais uma palestra, em mais um encontro festivo na Casa Fraternidade. Mais um pedido em especial a cada um necessitado, assim como nós, assim como eu. Rogando o auxílio ao nosso Espírito protetor, nosso anjo guardião, que tem por missão junto de Deus a estar conosco, a nos darmos as forças, abrirmos os olhos do Espírito para enxergar os desígnios da nossa atual encarnação. Obrigado, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Eu chamo o Luciano para iniciar a live. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão nos ouvindo, nos assistindo através do canal da internet. Nós, dos Centros Espíritas, estamos todos enclausurados durante esse período e é muita alegria. Eu desde já agradeço a direção da casa, a oportunidade de podermos estar aqui conversando um pouco mais durante os temas evangélicos, sobre os temas evangélicos, dentro dessa casa espírita. É uma oportunidade rara diante do momento que estamos vivendo. E hoje é motivo de muita alegria, porque vamos conversar e buscar um pouco de reflexão, falando de um livro, que é A Vinha de Luz, de Chico com Emmanuel, mas falando mais ainda de Paulo de Tarso, desse grande difundidor do Evangelho. E para nós falarmos de Paulo de Tarso, é importante que primeiro nós entendamos o contexto
da época. Porque se nós não buscarmos, conhecermos qual era o contexto, o que estava acontecendo naquela época, nós não vamos conseguir entender qual que era o objetivo de Paulo quando escreveu suas cartas e qual era o objetivo quando Paulo falou e escreveu essa frase enviada aos Coríntios. Então, Paulo de Tarso era um homem de formação religiosa muito séria, era judeu, tinha como mestre Gamaliel, e dentro dessa formação e do que ele acreditava que seria o certo, ele iniciou uma perseguição contra os cristãos, que o cristianismo estava recentemente apresentado ali naquela região de Jerusalém, Galileia, da Judéia. Então, o cristianismo começava dentro de um ambiente hostil. De um lado, os judeus, que não entenderam e não compreenderam que Jesus era o Messias, que foi prometido a eles há milênios, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, que esse Messias iria aparecer. E também esse cristianismo nascente estava sob o jugo do Império Romano, que dominava toda aquela região. Então o cristianismo nasce dentro desse contexto. E Paulo, de perseguidor, no caminho de Damasco, tem a visão de Jesus. E isso muda completamente a vida, a maneira de pensar e de agir de Paulo. Depois desse encontro com Jesus, Paulo passa 3 anos no deserto da Arábia, e ao voltar desses 3 anos do deserto da Arábia, para se ajustar psicologicamente, para angariar forças, ele reaparece, inicialmente em Jerusalém, e depois em companhia de Barnabé em Antioquia. E de lá, Paulo parte para a sua primeira viagem apostólica. E nós vamos citar a primeira e a segunda viagem apostólica para nós nos contextualizarmos e para entendermos o que Paulo queria com essas cartas. Então, essa primeira viagem apostólica, Paulo faz em companhia de Barnabé. Ele sai de Antioquia. Isso aconteceu por volta de 46 e 48, entre 46 e 48 depois de Cristo. Por que isso? As datas nesse período não eram muito certas como temos hoje. E sabemos que Paulo, no ano de 48, participou e foi uma figura central no primeiro concílio de Jerusalém. Então Paulo tinha a dinâmica de ir pulando de cidade a cidade, fundava uma comunidade cristã. Essa comunidade começava as suas atividades, os judeus o perseguiam, os judeus o açoitavam, ele ia para a próxima cidade, havia perseguição dos judeus e do Império Romano, e ele ia pulando de cidade a cidade. E essa foi a dinâmica da primeira viagem apostólica de Paulo. Depois ele vem para o concílio de Jerusalém no ano de 48, e provavelmente entre 50 e 52, segundo os estudos germânicos, Paulo sai para a sua segunda viagem apostólica, muito mais longa do que a primeira. Nessa viagem, Paulo anda a pé e de barco mais ou menos 2.900 quilômetros. E ele ia com o mesmo expediente, fundando comunidades cristãs, era perseguido, ia para a próxima comunidade, ia seguindo esse caminho. E nesse contexto, Paulo chega a Corinto. Corinto, na Grécia, que nós conhecemos hoje, na Grécia. E em Corinto, Paulo recebe informações de perseguições e de problemas nas comunidades que ele havia fundado durante a sua viagem. E
nessa notícia de perseguição, de problemas, Paulo chora, Paulo se emociona porque ele sente que talvez não vá conseguir cumprir a tarefa que, no entender dele, Jesus deixou para ele. E nesse choro, Jesus aparece por via mediúnica a Paulo e diz a ele que não era necessário a presença física do apóstolo para difundir as ideias cristãs, que ele poderia usar os dons do Espírito, ou seja, usar os carismas. E aí, Paulo, diante dessas orientações do Cristo, escreve a sua primeira carta. A primeira das famosas cartas de Paulo foi escrita mais ou menos no ano de 52 depois de Cristo e foi direcionada aos Tessalonicenses. E depois dessa carta, Paulo fica em torno de 18 meses em Corinto. Logo depois desses 18 meses, Paulo se direciona para Éfeso. E em Éfeso, por volta do ano de 54, ele escreve essa pérola do cristianismo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, por que Paulo se dedicou tanto à comunidade cristã de Corinto? Corinto era uma cidade importante da época, era cosmopolita, um centro comercial, e tinha como a expressão religiosa o politeísmo, muito comum nos gregos. Então Paulo teve muito trabalho em Corinto para fundar e para estruturar essa comunidade cristã. E quando ele chega em Éfeso, ele recebe a notícia de que haviam graves problemas na comunidade de Corinto, a qual ele se dedicou por 18 meses. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E Paulo escreve essa carta de Éfeso e direcionando para vários problemas que existiam na comunidade. Então nós não devemos esperar conteúdos teológicos, filosóficos nas cartas de Paulo. Nós temos nas cartas de Paulo as explicações, as orientações para os problemas do dia a dia das comunidades cristãs. Ou seja, não há um teor de estudo, mas um teor de orientações dos problemas e das questões que surgiam no dia a dia. Da mesma maneira que nós hoje nos centros espíritas ou em qualquer templo religioso temos problemas entre os frequentadores, problemas de funcionamento, problemas de decisões a tomar, eles também tinham. E as cartas de Paulo são para ajudar a resolução desses problemas. E aí chegamos na nossa carta aos Coríntios, né? E aí precisamos entender o momento. Era a época da Páscoa, a Páscoa judaica, e Paulo escreve sobre diversos temas. Ele fala de como as assembleias cristãs deveriam se realizar, ele fala de matrimônio, ele fala de virgindade, ele fala das leis, das normas, das relações entre as pessoas, ele fala do uso dos carismas. Paulo fala da união com Cristo, da importância da caridade, mas não vamos poder discorrer sobre esses temas. Nós vamos pegar especificamente o único tema que Paulo trata nesse versículo, que é: alimpai-vos do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Mas ele usa a figura simbólica do pão ázimo nessas orientações. E aí, o que quer dizer o pão ázimo? O Pessaque
judaico, a Páscoa judaica, é uma das 3 festas mais importantes do judaísmo. E essa Páscoa judaica, ela relembra a passagem do anjo da morte junto ao povo hebreu, enquanto este povo era escravo, ainda no Egito. Então o povo hebreu foi orientado a pintar a borda da porta das suas casas, para que o anjo da morte, que dizimou os primogênitos, não passasse na casa do povo hebreu. Então, essa Páscoa judaica é a comemoração para relembrar esse período duro que o povo judeu era escravo e teve essa passagem do anjo da morte, que ajudou e muito a que o povo judeu fosse libertado. E dentro dessa comemoração da Páscoa, o pão ázimo é a figura que representa a pureza, a coisa pura, purificada, porque ele é feito sem fermento. Ele é um pão feito por trigo, aveia, centeio, sal, azeite, e ele representa essa pureza. Ele é muito importante nessa comemoração da Páscoa. E dentro desse contexto, época da Páscoa, Paulo recebe a notícia que existia dentro da comunidade de Corinto, e ele põe isso nesse versículo, nesse capítulo 5 da sua carta, que um homem vivia com a esposa de seu pai. E por que isso é importante? Porque já no Antigo Testamento, no Levítico, Moisés proibia essa prática, ou seja, um homem viver com a sua madrasta. O Império Romano, o direito romano também proibia que isso acontecesse. E Paulo, para sua surpresa, vê dentro da comunidade de Corinto isso acontecer. E Paulo, da mesma maneira que tratava a sua comunidade com muita ternura, com muito cuidado, também era muito duro quando precisava ser. Paulo de uma inteligência muito lúcida, de um raciocínio muito lógico. Paulo chama os seus irmãos de Corinto e diz: só se ouve falar de imoralidade entre vós. Ele já começa o capítulo 5 desse jeito. E ele segue dizendo: vós nem mesmos se envergonhastes dessa imoralidade. Ainda se sentem orgulhosos de ver isso acontecer dentro do seio da comunidade. E dentro desse contexto, ou seja, esse alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, ele estava dizendo principalmente com a conotação da moralidade. E ele usou um comportamento sensual, um comportamento sexual inadequado, não só para os cristãos, mas também para os judeus, para o Império Romano. Isso estava acontecendo dentro da comunidade judaica de Corinto, dentro da comunidade cristã de Corinto. E aí ele usa a palavra que nós não estamos habituados: alimpai-vos. O que significa alimpai-vos? É nos limpar, nos higienizar, nos purificar disso. Então Paulo está dizendo: se purifiquem desse fermento velho, para que vocês sejam uma nova massa. E dessa maneira Paulo segue dizendo a eles: vós não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo diz isso por quê? Porque ele repreende o comportamento daquele irmão, mas repreende a comunidade por aceitar aquele comportamento. E ele diz: vós não precisais se afastar desse homem ou desse homem, mas
vocês não podem se associar a ele. É uma preocupação de Paulo que um exemplo ruim, um comportamento inadequado, pode fazer com que aquele comportamento se difunda para a comunidade. Ou seja, um comportamento ruim que seja aceito, seja com relação ao caráter, com relação à moralidade, com relação à maneira de se portar na vida. E ele ainda cita exemplo, às vezes ele fala na carta: vós não precisais se afastar dos beberrões, dos ladrões, mas não deveis se associar a eles. Então aqui há uma clara advertência, uma dura advertência, para que esses comportamentos sejam debelados do meio cristão. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. E precisamos, como cristãos, ser exemplos de comportamento, de ter uma conduta dentro de regras de caráter e moralidade irrepreensíveis. É o que devemos buscar. E era o que o Paulo pedia para os cristãos daquela comunidade de Corinto buscassem. E aí Paulo segue dentro desse mesmo contexto e diz a eles, aí sim, a frase que motivou todo o estudo: purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermentos. E aí, por que Paulo põe isso? Paulo diz com muita clareza para nós, desse velho fermento agora. Esse velho fermento aí já não é com relação ao homem que vivia com a mulher de seu pai, ou seja, ao homem que vivia com a sua madrasta. Mas aqui ele já estende o velho fermento para todos nós. Qual é o velho fermento nosso? São as nossas velhas tendências, que trazemos de longas encarnações, e que temos muita resistência em modificar nossos comportamentos. E aqui vai o lembrete de o que são essas velhas tendências, as nossas tendências inferiores, as nossas paixões. São as nossas tendências, muitas vezes, a intrigas, muito comuns dentro do centro espírita, dentro da família. Nós somos seres que muitas vezes buscamos esses embates. Nós falamos demais, agredimos o outro, e muitas vezes falamos do outro. Muitas vezes temos comportamentos, nós criticamos muito a corrupção, mas temos comportamentos também de corrupção, porque a corrupção não quer dizer só retirar um valor ou furtar um valor, mas a corrupção é aquilo que adultera um costume, que adultera o que é moral, o que é certo, e nós muitas vezes nos corrompemos por pequenas coisas, para levarmos pequenas vantagens. Então esse é um outro velho fermento nosso. Temos também o velho fermento do orgulho, porque por vezes nos achamos melhores do que os outros, temos um alto conceito de nós mesmos, temos o velho fermento da mentira, da enganação, o velho fermento da ambição, porque por vezes buscamos apenas uma vivência material. Nós nos identificamos de uma maneira muito próxima do plano das coisas materiais, dos afazeres da vida, mas nos esquecemos e nos desvinculamos das coisas do Espírito. Então aqui há um pedido de Paulo para que nós abandonemos esse velho fermento que motivou, que estimulou a nossa vida e a nossa conduta de longas eras, e pede que nós mudemos o nosso comportamento, que nós busquemos ser seres espirituais melhores, busquemos nosso crescimento espiritual em nobreza, em dignidade,
em altivez espiritual. É isso que Paulo nos pede. E ele segue, aqui, não Paulo, mas aqui a gente usa uma fala do Cristo que está em Mateus e em Lucas, onde Cristo diz: segue-me, deixai que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o Evangelho de Deus. O que Jesus queria dizer quando ele faz isso? Deixai os mortos enterrar os seus mortos. O que Jesus está nos dizendo? Deixai as coisas materiais para o mundo material. Deixai os afazeres mundanos para o mundo. É claro que nós vivemos no mundo, nós precisamos de coisas materiais. Mas nós não precisamos ser escravos das coisas, dos afazeres, das paixões mundanas. É isso que Jesus está nos dizendo. Nós precisamos o quê? Viver nesse mundo, mas nos vincularmos, buscarmos, acessarmos com vontade das coisas espirituais. Porque quando abandonarmos esse corpo material, nós vamos estar num mundo onde há uma vivência espiritual, onde o que sentimos, o que pensamos, é que vai nos conduzir dentro desse plano espiritual. Então é preciso que nós valorizemos os momentos de cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso ser, ao invés de ficarmos plenamente identificados com o plano material. Estamos vivendo um momento assim, que muitas vezes restrição no lar, restrição dos encontros, um pedido para introspecção, porque somos seres puros. Nós somos criados simples e ignorantes, mas puros em potencial, e precisamos desenvolver esse potencial. Só que se nós não prestarmos atenção em nós mesmos, em nosso íntimo, no que sentimos, no porquê agimos dessa ou daquela maneira, nós nunca vamos nos engrandecer espiritualmente, porque temos tudo que precisamos dentro de nós, mas precisamos procurar, nós precisamos escarafunchar o nosso íntimo, estacionar, limitar as antigas tendências que tanto nos fizeram mal e buscarmos novas aspirações espirituais, novas aspirações de vida, de amor, de vivência cristã, de nos revestirmos desses ensinos do Cristo. E Jesus, na sua outra fala, diz no mesmo caminho: aquele que segura o arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Jesus está falando a mesma coisa. Se nós, na hora que começamos, ou no momento em que começamos a buscar as coisas do Espírito, que começamos a criar essa intimidade com os ensinos de Jesus, começamos a buscar um entendimento, e que esse entendimento comece a nos modificar intimamente, nós olharmos para trás e buscarmos as antigas paixões, os antigos problemas, as más tendências, nós não estaremos aptos para o reino de Deus. Então é importante segurarmos no arado e trabalharmos duro no burilamento de nós mesmos, sem olharmos para trás, para o homem velho, para o homem adâmico, para o homem que ficou para trás, que já teve sua época, mas que agora recebe o convite do Cristo para se modificar intimamente. E seguindo, Paulo diz, nesse mesmo capítulo 5, celebremos, portanto, a festa, não como o velho fermento. A festa, ele está dizendo, a festa da Páscoa.
nem como fermento da malícia e perversidade, mas com pães ázimos na pureza e na verdade. Aí aqui ele cita especificamente os pães ázimos. O pão ázimo é o pão símbolo do que é puro, é o pão do que é ligado ao Espírito, é o pão da vivência cristã. Esse é que é o pão ázimo nos dizeres de Paulo. E Paulo continua na sua carta dizendo: sois puros, purificai-vos. Façam em vocês o que Cristo idealizou quando nos tornamos cristãos. Porque quando assumimos o compromisso de ser cristão, nós assumimos o compromisso com Cristo e conosco mesmo. E quando assumimos esse compromisso, há uma idealização de um ser crístico que nós precisamos perseguir com todas as nossas forças, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa vontade, porque essa construção do ser é uma construção individual. Nós temos que nos ajudar, porque não há salvação única, não há salvação desse ou daquele ser. A nossa salvação, ou seja, o nosso crescimento, o nosso engrandecimento é coletivo, mas cada um precisa se modificar intimamente. Cada um precisa buscar se revestir, se cristianizar, fazer esse evangelho vibrar dentro do nosso coração. E é isso que Paulo traz, usando metáforas, usando o comportamento inadequado de um homem, mas trazendo isso para toda a comunidade. E é uma lição muito viva. Atrás da letra de Paulo, nós vemos um pensamento vivo do apóstolo. Porque Paulo não conviveu com Cristo enquanto Espírito encarnado, mas como poucos entendeu o que Cristo esperava de cada esse entendimento. E nós precisamos aprender muito com Paulo, porque suas ideias, seus pensamentos refletem uma fé viva, vibrante, de um ser em comunhão com Jesus. E é isso que nós precisamos buscar. E para finalizar, buscamos uma fala que nos diz a cada dia nos conclama a vida mais nova e mais alta. Ou seja, cada dia nos conclama a essa mudança do ser. Cada dia nos convida a sermos um ser melhor, a buscarmos nos desenvolver, para que, como nos dizeres de Paulo, sejamos uma nova massa espiritual, numa nova era que está encostadinha em nós, está nascendo, para que tenhamos um novo mundo, um mundo melhor, de paz e de fraternidade. Paz em Jesus sempre. Que o Senhor nos intua e nos fortaleça nessa busca. Que assim seja. É isso aí, minha gente. Maravilha de tema, mais uma vez, levando essa vibração altruísta, essa vibração iluminada para cada um de vocês. E olha como que auxilia, ainda mais essas vibrações que partem daqui, auxilia tanto para aquele que está proferindo o tema, quanto para aquele que o está recebendo aí no seu lar. Essas músicas com que aqui
nos são brindadas, tanto no início quanto agora, ao término. Essas músicas nos colocam numa vibração muito melhor que quem canta ora duas vezes. E enquanto eu estava aqui ouvindo essas músicas, entrando na vibração da música para a oração, eu até esqueci de falar dos grupos de estudos. Você curtindo, sentindo isso, esqueci. Porque estaremos iniciando um novo grupo de estudo, um no dia 4 de agosto, que vai ser o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O ESD, 4 de agosto. O outro, 7 de agosto, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses estudos, eles a princípio seriam feitos pelo Skype, mas de acordo com algumas dificuldades, ele será feito pelo Google Meet. As orientações e o convite para entrar no grupo do Zap, aonde vai ser divulgado o link do Google Meet, já tem no Facebook. Então, para quem está na live, vai estar assistindo pelo Facebook, na página da casa vai ter o que aí? As orientações de quando, de como que vai ser os grupos de estudo, o link para participar do grupo do Zap, aonde será divulgado o link do Google Meet. Então é isso aí, ESD e Evangelho segundo o Espiritismo. Um começando dia 4, o outro dia 7, no período da noite. Tá bom? Eles estão publicando agora no Zap, aliás, no Zap, na página do Facebook da casa, está sendo publicado agora enquanto eu falo, já para vocês, ao término da música e da oração que o Luciano estará fazendo, lá já vai ter, tá bom? Então fique meu abraço mais uma vez. Vamos para a parte mais importante, que é a música. Vamos lá para a música. Consolar
esses momentos de paz, de vibração elevada, que a música nos traz, nos convida à reflexão, à introspecção. Que demos graças a Deus pela oportunidade, que possamos receber a visita de nossos mentores, que estão sempre a nos olhar, estão sempre a nos incluir, que aproveitando esses momentos, facilitemos esse acesso para o nosso próprio bem, que os pensamentos elevados que esses seres nos trazem possam penetrar nossas mentes e corações, para que nos dizeres do Paulo busquemos sermos puros, busquemos nos purificarmos através de pensamentos elevados, através de atitudes enobrecidas e dignas. Que entendamos que somos filhos da luz, filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que essas prerrogativas possam cada vez mais nos estimular para sermos realmente exemplos de cristãos, exemplos de seres na busca, na luta pelo seu aprimoramento. Que Jesus nos abençoe a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, abençoe seus lares, que tenhamos uma semana de bênçãos, apesar de todas as dificuldades e tribulações, que não percamos a fé, que cumpramos nossa missão. Paz em Jesus sempre, que assim seja.